Mauro, é com você, Mauro. Conta aí para nós que placa é esse MAX 98357A. Tá, um momentinho só, deixa eu só terminar aqui de mudar os microfones, então. Ó, o cara tem mais microfone. Tá chique, mano. Vamos lá, então. Deixa eu mudar mais uma tela aqui para me ajudar. Dando continuidade, então, às nossas apresentações de efeitos de som, né, com o ESP32, hoje a gente vai falar do I2S, que o Burgos comentou agora há pouco, tá? O que eu fiquei abismado é que, vendo o I2S, pelo menos a IA me disse aqui que o I2S ele foi desenvolvido pela Philips em 1986. É isso mesmo, Burgos? Porque... Não, na verdade, é assim, a Philips lançou o protocolo I2C na década de 80 também, e depois ela lançou esse protocolo I2S, que seria uma versão do I2C voltada para áudio. Pois é, são 40 anos, e agora é que o pessoal está começando a comentar, tá? Eu até falei que eu estava estudando I2S e muita gente desconhece, tá? Impressionante, tá? Viu, então, Mauro, para você aprender a consertar amplificadores e aparelhos de som modernos, você é obrigado a conhecer isso aí, senão você não conserta. Impressionante, tá? Então, para mim, realmente foi uma novidade, tá? Então, esse I2S é a abreviação de Inter-Integrated Circuit Sound, tá? Bom, aí, nesse projeto, eu utilizei esse componente aqui, ó, MAX 98357A, tá? Que é essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui, então, ele recebe sinais I2S, né, que são digitais do microcontrolador. Aí, na sequência, ele converte, então, para sinal de áudio analógico, tá? Esse módulozinho, ele pode ser alimentado de 2,5 até 5,5 volts, tá? E o que é interessante, que ele internamente, ele tem um amplificador de áudio classe D também, tá? De 3 watts. Isso dá muita flexibilidade, tá? Então, é impressionante. Depois que a gente apanha, aprende, as coisas ficam simples, tá? Aí, agora, né, depois de tanto apanhar, e inclusive, olha só, eu dei tanto azar que o primeiro módulo que eu peguei estava com defeito. Apanhei. Aí eu tentei, comprei mais 2 módulos aqui com outras tecnologias aqui de semicondutor e também não consegui fazer funcionar. Mas, finalmente, por sorte, eu consegui fazer funcionar esse aqui, tá? E olha como ele é relativamente simples. São somente... A gente liga aqui direto o alto-falante na saída dele e liga somente 5 fios. Alimentação, mais e menos, que vem aqui, pegando aqui já do ESP32, e 3 linhas de comunicação, conforme mencionado aí, né, pelo nosso especialista aí, o Burgos aí, que conhece as coisas. Então, depois que a gente apanha, a gente fala, caramba, como é simples ligar esse camarada aí, tá? Aí, então, a gente vem para a nossa parte prática. Então, o que nós temos aqui no nosso hardware, então? O hardware utilizado. Temos o nosso KMI, com display, né? Um displayzinho aqui para a gente fazer a interface homem-máquina. Aqui é legal, tá? Então, aqui, ó, tem um SD card. Esse SD card, ele entra aqui, um SD card, né? Onde a gente vai, então, no SD card, a gente vai estar pré-gravado os efeitos sonoros. E aí, então, a gente vai jogar aqui para o ESP32, tá? Então, a gente tem o SD card. Aí eu coloquei também o push button aqui, só para ir avançando os efeitos sonoros, né? E coloquei aqui um alto-falantezinho aqui de 5 watts, tá? Aí, na apresentação, junto com o meu amigo Quen aqui, nós montamos aqui alguns efeitos sonoros, né? Que estão gravados agora aqui no SD card. Então, tem uns efeitos sonoros de um caminhão, a buzina, sirene, alarme, campainha, telefone, sino, um cachorro latindo e uns aplausos, tá? Então, vamos dar uma olhada agora como é que ficou essa brincadeira aqui, tá? Então, o sistema aqui está pronto. Vamos lá.
próximo. Tenta trazer perto do microfone uma buzina. Sirene. Alarme. Figurinha. Telefone do nosso tempo, né? Boa, Isso vai ter que explicar para o pessoal, né? Cachorro latindo. Aplausos. Isso me lembrou aqueles sons que tinham, tipo, de efeitos sonoros em teclado MIDI, que a pessoa apertava e saía, tipo, esses sons, tipo, aplauso, sirene, bem legal. Então tem uma coisa interessante, tá? Deixa eu só repetir aqui, ó, só para a gente comparar depois. Eu arrumei uma caixinha aqui, cara, eu estava vendo aí o Luiz, ele apresentou aí com aquele alto-falantezinho lá de 3 polegadas, tá? Aí eu já fiz os testes com os alto-falantes de 3 polegadas, aí consegui esse outro aqui, esse oval aqui, né? Então vamos só memorizar esse, só comparar o oval, vamos ver, ó. Caminhão ligando. Bom, agora eu vou ligar esse, só para efeito de comparação, como é que fica numa caixinha, tá? Vamos ver a diferença que dá desse som aí. Celular Butterfly. Perguntar pro Compras Legais, que o pessoal lá do Aldeir, lá do Arduino com Modelismo com Arduino, será que eles utilizam esse protocolo I2S e 2S? I2S, Vamos lá. Compras agora. Reginaldo, sabe dizer? Estamos na guarda. Vai lá, toca aí, vamos ver. Toca, Raul. Dá para trazer mais próximo do microfone? Tá muito baixinho. Ó. Dá para fazer um simulador de presença com esse projeto do Mauro. Então, gente, é impressionante, olha só. Aqui também é um alto-falantezinho até de 3 polegadas, né? Só que está numa caixinha aqui. Agora, é claro, não sei aí a característica desse fabricante. E a diferença é impressionante. Então, mas o Mauro, Oi? deu para notar a diferença. Eu não notei, assim, a diferença entre eles. O problema está no microfone. Eu acho que sim. Tá. Tô usando O microfone, o software dele tem um cancelador de ruídos. Aí ele cancela parte do som também. Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Foi bom você ter comentado, porque deixa eu mudar aqui para o microfone de verdade, vamos falar assim, tá? Porque daí você estava com o microfone da câmera. Deixa eu pegar o áudio aqui e voltar aqui para o meu microfone aqui do... Eu acho que o StreamYard também mata um pouco. Vamos lá. Com certeza. Vamos ver agora, ó. Vamos ver. O som normal. Melhorou bem. Dá até para ver que tá falhando a válvula aí. Eu tenho um projeto de caminhão do bombeiro que eu uso o DF Player. Legal. Compras Legais. Reginaldo, obrigado. Outra qualidade, né? Vamos lá de cachorro, hein? É o simulador de Rapaz, presença. não é só palmas não, né? Tem o pessoal gritando lá no meio também. Impressionante como muda, colocando numa caixinha, né? Então eu fiquei impressionado aqui com essa diferença no som, tá? Então é isso, gente. Basicamente, era o que
dando continuidade a esse meu aprendizado aí sobre a parte de som, né? Porque até então, eu sempre trabalhei com o ESP32 aí, mas na parte de IoT, na parte de dados, e agora, essa oportunidade de aprender um pouco mais aí com a parte de áudio, de som, tá? De efeitos sonoros. Então, muito legal isso aí, tá? Então, realmente, para mim, valeu aí também pela ideia do Luiz lá atrás, quando ele pediu para a gente fazer com os joguinhos, né, Luiz? Aí a gente conseguiu dar essa continuidade, tá? E hoje, esse aprendizado aí do I2S, para mim, realmente foi um aprendizado legal, viu, Burgos? Então, você... KMI, faça parte desta iniciativa.